Fala, gente boa. Bom, com certeza, todos vocês, alguma vez, já devem ter tido a mesma sensação que alguém que tenta inutilmente, né? Inútil em vão e inutilmente tentar entender algum texto escrito de autoria da Ilanil Coelho, né? Para quem não sabe, Ilanil Coelho é uma professora, uma das professoras do curso de História da Univille. Inclusive, ela foi professora deste que vos fala, né? Então, os textos, eu diria que os textos dela, né? Dizem as más línguas que os textos da Ilanil Coelho seriam mensagens alienígenas, né? Mas besteiras e teorias da conspiração à parte, tá? Com certeza vocês devem ter tido a mesma sensação a mesma sensação de quem tenta entender algum texto da Ilanil Coelho, quando vê um nome, uma placa com o nome de alguma rua, né? E tenta entender, tenta saber quem foi aquela pessoa. Por exemplo, a Rua Otto Ben, mas afinal de contas, quem foi esse caboclo, né? Vocês já devem até ter se perguntado, mas o que esse cara fez, né? De tão extraordinário para merecer nome de rua, né? Afinal de contas, por que ele está aqui? Por que essa rua tem o nome desse indivíduo, né? Tem o nome desse cara, né? Bom, justamente sobre isso, né? Justamente será esse o tema desta nossa terceira conversa do mês de julho, né? Bom, essa história, né? Falando especificamente sobre o Otto Ben, essa história, ela começa lá em 1857. Bom, naquela ocasião, um navio veleiro chamado Luiz Caroline, né? Ele partiu de Hamburgo em 21 de agosto, obviamente daquele ano de 1857, e ele só chegou a São Francisco em 9 de novembro. Então foram necessários mais de 2 meses. Foi uma viagem que demorou mais de 2 meses, né? Como era de prática, como era bem comum naquela época, há mais de 160 anos atrás. O curioso, né? Fatalmente, infelizmente, era bem comum o registro de óbitos, de falecimentos ao longo dessas viagens. Como eram viagens muito longas e muito precárias, né? Fatalmente alguém acabava morrendo. Inclusive, muitos desses óbitos, muitos desses falecimentos eram de crianças ou até de recém-nascidos. Milagrosamente, essa viagem que eu estou descrevendo, lá de 1857, nenhuma das 58 pessoas que embarcaram lá em Hamburgo no dia 21 de agosto, todas essas 58 pessoas acabaram chegando ao Brasil sãs e salvas, né? Felizmente. Bom, entre essas 58 pessoas, havia um rapaz, naquela ocasião com 30 anos de idade, chamado Carl Wilhelm Ben, né? Bom, tentarei mostrar a foto do rapaz aqui para você, só que o livro aqui é pesadão, complicado aqui de mostrar, mas tentarei, né? Porque vale a intenção. Bom, é esse rapaz aqui, ó. Só um instante. Bom, esse rapaz aqui, o bigodinho, né? O bigodudo que vocês estão vendo, tá? Esse aqui era o Carl Wilhelm Ben, tá? O rapaz aí de bigode, tá? Bom, o nosso amigo, chamarei de Carlos para facilitar bem as coisas, né? O nosso amigo Carlos, ou o Carlinho da tipografia, tá? Como ele era popularmente conhecido, né? O Carlinhos da tipografia, né? O pai dele, que era o Friedrich, bom, qualquer livro de história do mundo, né? Vocês encontrarão, né? Bom, quem nunca de vocês já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar, do Napoleão Bonaparte? Pois bem, as tropas lideradas pelo Napoleão Bonaparte, elas invadiram o que hoje seria equivalente à Alemanha. Bom, o pai do nosso amigo Carlinhos, né, o rapaz bigodudo ali, cujo retrato eu acabei de mostrar a vocês, que era o Friedrich, ele fez parte das tropas, das forças que lutaram contra o exército francês do Napoleão Bonaparte, tá?
essas forças militares, né, elas acabaram sendo derrotadas. Napoleão acabou controlando, acabou conquistando aquela região, né? E o pai do nosso amigo Carlinhos, ele acabou sofrendo muitos ferimentos, ele acabou ficando inválido, né? Bom, o nosso amigo Carlinhos, né, ele nasceu uma cidade chamada Groß-Gluglau. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, né? Groß, repetindo, o nome da cidadezinha onde ele nasceu Groß-Gluglau. Não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Bom, eu tentei encontrar alguma coisa a respeito dessa cidade, tá? A única informação que eu encontrei é que no século XVII, essa cidade ela foi conquistada por forças militares lideradas por um príncipe da Dinamarca chamado Urico, né? Sim, não é Urico, não é Eurico, é Urico, não é Eurico, tá? Mas voltando, falando o que interessa, tá? Infelizmente, eu não encontrei nada, além dessa ocupação que essa cidade, além do fato dessa cidade ter sido ocupada, né, pelo exército dinamarquês lá no século XVII, infelizmente eu não encontrei nada a respeito dessa cidade. Bom, a tal região que eu estou falando, que os franceses acabaram ocupando ali no princípio do século XIX, né, em 1813, caso eu não esteja enganado, essa região do qual eu estou me referindo era a Silésia. A Silésia é uma região, em sua maior parte, ela equivale hoje à Polônia. Atualmente, quase toda essa região ela pertence à Polônia. Uma pequena parte pertence à República Tcheca e uma parte ainda menor hoje pertence à Alemanha, né? Possivelmente o nosso amigo Carlinhos, ele era polaco, né? Seria hoje um polaco, né? Seria hoje um polonês, né? Repetindo, porque quase toda essa região da Silésia, hoje, ela pertence à Polônia. Pois bem, essa região da Silésia, durante séculos, os sustentáculos, né? Os alicerces da economia da Silésia foram a indústria, e em menor grau, e em maior grau a atividade extrativista, a mineração, principalmente a extração de carvão, né? Bom, embora essa região da Silésia, né, no qual nasceu o nosso amigo Carlinhos, ela tenha tido durante muito tempo a extração de carvão como o principal pilar da sua economia, o nosso amigo Carlinhos, como eu já tinha dito ainda há pouco, ele se tornou um tipógrafo, né? Inclusive, ele foi chefe de uma equipe, eu diria que ele se tornou um mestre tipógrafo, né? Essa era a profissão dele, tá? Era muito comum, muito comum ele se ausentar na época. Essa região da Silésia, ela pertencia ao então Reino da Prússia, que como eu já comentei incontáveis vezes, é um daqueles países que em 1871 se fundiram, dando origem à Alemanha. Pois bem, em função de atividades profissionais, né, ele não parava muito em um determinado local, ele viajava muito. O nosso amigo Carlinhos, né, o Carlinhos da tipografia, né, o rapaz bigodudo, né, até vou mostrar outra foto dele. Irei mostrar de novo a foto dele, tá? Então, o nosso amigo Carlinhos, como eu estava dizendo, ele era, em função das atividades profissionais dele, né, de tipógrafo, era muito comum que ele se ausentasse do país dele, ou seja, da Prússia, né, do então Reino da Prússia. Só que, pelas leis prussianas, caso você se ausentasse durante muito tempo da Prússia, do seu país, você automaticamente perdia a sua cidadania. E foi isso que aconteceu com o nosso amigo Carlinhos, né? Como ele teve que se ausentar durante muito tempo da Prússia, ele acabou perdendo a cidadania prussiana. E também naquela época, em 1857, a imprensa prussiana ela passava por uma crise, né?
E em função de questões, como eu estava dizendo, em função dessa crise, dessa questão econômica, dessa dificuldade econômica pelo qual a imprensa prussiana estava passando, e obviamente por ter perdido a sua cidadania prussiana, não restou outra alternativa ao nosso amigo Carlinhos do que a de imigrar, né? E não se sabe o porquê dele ter escolhido a então colônia Dona Francisca como seu destino. O fato é que ele acabou embarcando nesse navio, né, nesse veleiro, o Lucy Caroline, né? E ele foi uma dessas 58 pessoas que acabaram chegando aqui, felizmente, sãs e salvas, em 9 de novembro de 1857. Ele tinha 30 anos, ele nasceu em 15 de agosto de 1826, e na ocasião ele tinha faltavam, na verdade, ele já tinha 31 anos, tá? Ele tinha 30 anos quando ele embarcou, né? E quando ele desembarcou em São Francisco, ele já tinha completado 31 anos de idade. Ele só veio a se casar em 1863 com a Therese Alvine Obst, né? Essa era a esposa dele. E ele só teve 2 filhos, né? Um deles foi o Max, que faleceu em 1893, e o outro filho, que é justamente sobre a respeito de quem eu quero comentar com vocês nesses vídeos, nesses 3 vídeos desta semana, que foi o famoso Otto Ben, né? Otto Ben era o filho, caso eu não esteja enganado, era o filho mais velho dele, né? Ele teve apenas 2 filhos, né? O Max, que faleceu em 1893, e o Otto Ben, que hoje é nome de rua. Mas afinal de contas, persiste aquele mistério. Mas afinal de contas, quem foi o Otto Ben? Quem foi esse cara? Quem foi esse caboclo? O que ele fez de tão extraordinário? Ele era torcedor do Vasco. Por isso ele se tornou um nome de rua. Mas o que ele fez? O que esse cara fez? Bom, esse mistério, eu desvendarei esse mistério no próximo vídeo. Então, aguardem, tá? Tem muita coisa boa, muitas informações interessantes, né? E um abraço e até lá, beleza?